Bem-vindo ao nosso YouTube, nosso canal Dr. Alex Guedes. Hoje eu vou conversar com meu amigo e coach Vinícius Campos. Tudo bem, Vinícius? Como é que tá? Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem, tudo ótimo. Essa pandemia aqui, né? Um dia chuvoso hoje aqui em Salvador. Mas graças a Deus com saúde, tudo em paz. Hoje a gente fez um podcast e o pessoal pediu muito para poder botar no YouTube e a gente vai disponibilizar essa conversa aqui no YouTube. Vai continuar falando sobre relacionamentos tóxicos, né? Que a gente estava falando da outra vez. E o que é um relacionamento tóxico? Olha, veja bem, aí a gente precisa falar de duas palavras, né? Do relacionamento e do que é ser tóxico. Tóxico, podemos entender tudo aquilo que faz mal, né? De alguma forma envenena, contamina, cria um mal-estar. Então, um comportamento ofensivo, maldoso, uma ofensa, né? Tudo isso podem ser consideradas ações que, repetidas, né? Com constância, com frequência, ações que causam mal a outra pessoa, né? Praticada por um, causando mal ao outro. E relacionamento, da palavra está incutida a ideia de uma relação, né? E logo existem pelo menos duas partes, A e B. Então, o relacionamento tóxico é aquele em que duas pessoas, pelo menos duas pessoas, né? Uma delas se sente mal com aquela relação, de alguma forma se sente mal com o que a outra pratica com ela. Bom. E a diferença entre pessoas tóxicas e relacionamento tóxico? Esse é um importante ponto, né? Porque eu particularmente considero que não necessariamente o fato de haver uma pessoa tóxica, né? Implica necessariamente que todos os relacionamentos sejam tóxicos. E isso por quê? Porque eu acredito que depende da forma como uma dessas partes enxerga o relacionamento. Cada uma delas, não existe um relacionamento tóxico que a gente pode considerar como tóxico, mas somente uma das partes pode considerar que esse relacionamento é ruim. Isso vem da percepção do que é que o outro enxerga do relacionamento. A pessoa tóxica é aquela que, como eu falei, né? Ela no dia a dia, no seu dia a dia, na maioria de suas relações, ela tem um comportamento ruim. Já o relacionamento é aquilo que eu percebo da relação. E essa percepção, e o ponto interessante, eu acho que aqui o grande insight, é que essa percepção, sendo diferente para cada pessoa e sendo própria da pessoa, ela pode, ela sendo melhor observada, a própria pessoa, observando melhor como é que ela percebe, ela pode mudar uma compreensão, mudar o significado de uma ação, e só em mudar o significado da ação, só em mudar a compreensão, só em perceber qual foi a intenção positiva do seu parceiro, ela já pode deixar de acreditar que aquela foi uma ação maldosa. Essa expressão intenção positiva, que eu já trouxe aqui, porque eu acho que é o grande ponto, o ponto mais importante dessa compreensão do relacionamento tóxico. É perceber no outro, perceber no outro qual foi a intenção positiva daquela ação. Quando eu percebo que a ação de B, em relação a mim, foi uma intenção que buscou algo de positivo para B, a minha tendência é criar um nível maior de empatia. Eu deixo de ver, por exemplo, uma ação com uma pessoa que altera a voz, eu deixo de ver, quando eu percebo a intenção positiva dela, que é de chamar atenção, mostrar uma dor, eu deixo de ver aquilo como uma agressão a mim e passo a perceber com uma necessidade da pessoa de ser ouvida. Então, ao perceber isso, eu deixo de me contaminar com aquela ação, deixo de perceber aquela ação como tóxica. E no relacionamento tóxico, a gente fala aqui, quando eu falo da expressão relacionamento tóxico, eu penso basicamente, eu acredito que a primeira relação que vem à mente é de casal, né, de marido e mulher, de namorados, mas é uma expressão que se aplica também a relacionamento entre chefes e empregados, né, patrão e empregado, chefes e subordinados, amigos,
Então, qualquer espécie de interação humana em qualquer natureza, em qualquer nível. Pai e filho, né? Enfim. Paciente dentista, paciente médico. Exatamente, cliente, né? Liberal. Exatamente. E seu cliente, seu paciente. Então, perceber, eu acho que o grande lance aqui é primeiro chamar, que a pessoa chame a responsabilidade para si. O relacionamento é o seu. Você está falando do seu relacionamento com uma pessoa. Então, chama a primeira responsabilidade, procura saber qual é a minha participação. A pessoa se pergunta, né, qual é a minha participação nessa relação. Né? É um outro ponto importante, perceber como eu tenho me comportado nessa relação. Os meus comportamentos têm sido observados, têm sido vistos de que maneira pela outra pessoa. O meu comportamento como dentista, oferecendo o serviço, como ele tem sido percebido pelo meu cliente. Então, você chama para si a responsabilidade de investigação do seu próprio comportamento e, no passo seguinte, né, buscar compreender a fundo como que a outra pessoa tem percebido suas ações, seus comportamentos. Compreender isso, e aí entra as questões de habilidade de comunicação, aprendendo a comunicar melhor, compreender e depois usar estratégias mais qualificadas de comunicação. Isso por si só pode, se não eliminar esse mal-estar causado pela toxicidade do relacionamento, se não eliminar, amenizar, né, todos os malefícios que possam estar sendo causados nessa relação. Então, Vini, qual é a contribuição da pessoa para entrar nesse relacionamento tóxico? Essa é uma pergunta que a pessoa deve se fazer constantemente. Ela está num relacionamento e está se sentindo mal. Ela percebe que as ações praticadas contra ela são ações ruins, estão deixando ela ruim. O primeiro passo que eu acredito é ela investigar, ela fazer essa pergunta a si mesma. Qual é a minha participação nesse relacionamento? Como eu tenho me comportado? O que é que eu tenho dito? O que é que eu tenho feito ou deixado de fazer? Então, investiga isso e aí identifica as ações que são praticadas. E aí o passo seguinte é como a outra pessoa com a qual eu me relaciono, né? A esposa, marido, o cliente, como essa pessoa percebe essas minhas ações? Qual foi a compreensão que ela teve quando eu disse isso ou quando eu fiz aquilo? A pessoa compreendeu realmente a intenção que eu tive em dizer, ou ela teve uma interpretação distorcida? Então, assim, quando fala de contribuição, é fundamental que essa parte, né, que está incomodada com o relacionamento, assuma a responsabilidade que ela tem. A responsabilidade maior é dela, não é do outro. A tendência é que num relacionamento tóxico, a pessoa sempre aponte para o outro primeiro. Você está me fazendo isso, você está me causando mal. Mas o começo de tudo é procurar se compreender, né, e suas ações, né? O que é que eu tenho feito? O passo seguinte é procurar compreender como a outra pessoa tem percebido essas ações, para a partir daí tomar medidas, né, tomar atitudes que possam ser as melhores possíveis para eu sair desse relacionamento, né, melhorar as relações nesse relacionamento tóxico. E se for um relacionamento, Vini, que no caso profissional, cliente, como é que age em relação a isso? Porque às vezes já está um envolvimento em que já tem um produto, já foi destinado para o cliente, às vezes o cliente já pagou uma parte do profissional. Como é que você acha que esse acordo deve ser feito? Tudo é comunicação. Então, assim, tinha uma propaganda do canal Futura, que dizia: não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. O como fazer é através da investigação, da curiosidade, colocar a curiosidade na relação. Está tendo um problema, e agora não vou já diagnosticar, não vou já prescrever, não vou já dizer o que é diagnosticar e prescrever, dizer que a pessoa é tóxica, que a pessoa está agindo de forma maldosa contra ela. Eu vou primeiro botar essa curiosidade e vou investigar por que ela tem se comportado assim. Como que ela tem percebido as minhas ações, né? E, de certa maneira, até perguntar diretamente. Logicamente que se começa com a investigação isolada, solitária, eu procuro fazer essas investigações, procurar no mundo, nas ações, as evidências que me levem a pensar melhor, refletir melhor sobre as ações, mas, sobretudo, como
estabelecer a comunicação aberta, franca e direta, com perguntas. Naquele dia em que você demonstrou para mim, eu percebi que houve uma chateação, um incômodo seu, naquele dia em que você veio fazer o tratamento comigo. Qual foi a razão? Existiu realmente isso? Existiu o incômodo? Existiu a chateação? Né? E procurar compreender, né, como que a outra pessoa pensou e por que ela agiu daquela maneira. Então, sobretudo, basicamente, com o estabelecimento de uma comunicação franca e direta. Uma vez eu vi uma entrevista com o Paulo Vieira, com o Primo Rico, né? E eles falando que 10% é o que acontece com você, 90% é como você vai reagir ao que aconteceu com você, né? Exatamente. Estou lendo agora um livro muito interessado, ainda não tenho formação em psicologia, mas comprei um livro que fala sobre terapia cognitivo-comportamental, a TCC, uma vertente da área da psicologia. E ela fala lá, ela trabalha em cima de uma fórmula que eles chamam de ABC, sendo o A o gatilho, o fato que acontece no mundo, o fato externo ou o fato interno que dispara um pensamento. Então, meu carro quebra. Esse é o gatilho. O B seria quais são as crenças e os significados que eu atribuo àquilo, a esse fato, a esse estímulo interno. Então, se eu atribuo um significado de que eu sou azarado, de que as coisas só dão erradas para mim, isso vai me colocar no C, num estado emocional ruim, de lamentação, de murmuração. No entanto, se eu atribuo um significado melhor, mais útil, se eu atribuo um significado de que o carro quebrou e essa é a oportunidade que eu tenho de fazer uma revisão geral no carro para que eu não tenha prejuízo na viagem que eu ia fazer daqui a 5 dias. Eu vejo que foi um aviso para que isso não acontecesse, esse problema não viesse a acontecer durante a viagem. Então, quando eu atribuo um significado mais qualificado, a tendência é que me coloque num estado emocional melhor e com isso eu desenvolva um comportamento melhor. E aí, por que eu estou falando isso diante do que você falou? Porque o fato é o mesmo, o carro quebrou, mas a forma, o significado que você dá ao fato, as crenças que você atribui, as conversas que você tem na mente diante daquele gatilho é que vão me colocar num estado bom, estado emocional, né? Numa emoção boa ou numa emoção ruim. Então, perceber essas nuances mentais, né? Trabalhar em cima delas para sempre buscar um estado, né? Pensamentos mais funcionais, que a TCC chama, pensamentos melhores, nos coloca em estados emocionais melhores e, com isso, nós desencadeamos comportamentos melhores. Na parte do relacionamento tóxico, é mais ou menos isso também. Quando eu consigo investigar e perceber que, efetivamente, não há uma maldade pura e simples da pessoa contra mim, né? Do cliente, por exemplo, com o qual me relacionando, quando eu consigo perceber que o cliente não está querendo me sacanear, não está querendo me prejudicar o meu negócio, e sim, eu entendo que o cliente está chateado porque ele criou uma expectativa demasiadamente alta sobre um produto, e aí eu faço uma comunicação precisa. Quando eu consigo compreender a intenção positiva do cliente, eu me coloco no estado emocional melhor, mais útil, saio do estado de raiva, coloco no estado melhor de ganha-ganha, de compreensão, e eu consigo agir de uma maneira mais qualificada com o meu cliente, com a pessoa, com o marido, com a mulher. Então, a proposta é basicamente essa, né? De através do pensamento, né, investigar, se colocar no estado emocional melhor para agir melhor dentro de um relacionamento que pode estar sendo considerado como tóxico. Aí vem mais ou menos a última pergunta que eu ia fazer, né? Quais as atitudes, habilidades, competências que possam envolver para não ser envenenado por pessoas tóxicas, não? Por substâncias tóxicas. Pois é. Tem uma outra expressão que eu gosto muito que diz assim: o mundo muda quando eu mudo. O mundo é o mesmo. Talvez a Sálio entre aí no consultório e veja o relacionamento, eu vejo a mesma coisa que você enxerga, mas o significado que eu dou e você pode dar outro significado do relacionamento. Então tudo muda quando a gente muda a percepção. Então, atitude, habilidade e competências para lidar com o relacionamento tóxico.
a primeira habilidade que eu acho que tem que ser desenvolvida é essa de investigação, de conseguir produzir questionamentos cada vez mais profundos, qualificados, abrangentes, para ampliar a percepção, né? Aprender a mentalmente desenvolver essa capacidade de se questionar. Se questionar abordando a intenção positiva. A programação neurolinguística, eu fiz uma formação em programação neurolinguística, practitioner em PNL. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é que em toda ação existe uma intenção positiva, é a expressão que ele utiliza. Que nem sempre é benéfica mesmo aos olhos das outras pessoas, mas assim, quem age procura sempre algo de positivo para si. Então, quando eu parto desse pressuposto de que a pessoa agiu contra mim, ainda que tenha sido algo que eu considerei maldoso, mas ela agiu buscando algo positivo, encontrar essa intenção positiva e comunicar, afetando, atacando essa intenção positiva, essa habilidade de enxergar isso facilita a comunicação, facilita a compreensão e por si só, quando a gente encontra a intenção positiva, isso por si só diminui aquele raiva, aquele medo, aquela vergonha que a gente pode sentir em relação à pessoa que está tendo um comportamento que a gente considera como tóxico. E uma estratégia também assim mais concreta que podemos desenvolver para lidar com relacionamentos tóxicos é uma estratégia que Augusto Cury, foi quem formulou. Ele diz o seguinte, que fora dos focos de tensão, quando eu não estou num relacionamento tóxico, quando eu não estou nervoso, mas isso tem acontecido fora do foco de tensão, a gente pode fazer um exercício que ele chama de mesa redonda do eu. O que vem a ser a mesa redonda do eu? É a pessoa sozinha, com sua consciência, sentar, chamar os recursos que ela precisa, as figuras que ela precisa ter em si, né, para lidar com o relacionamento tóxico. Então, a coragem para falar algo, né, a paciência para saber ouvir. Então, chama esses recursos, né, mas chama também os recursos ruins, assim, a intemperança, né, a impulsividade. Senta aqui, vamos fazer essa mesa redonda, vamos dialogar para saber o que é que está se passando e como no próximo momento eu posso agir melhor para lidar com esse relacionamento tóxico. Augusto Cury diz que esse exercício cria na nossa mente uma reedição da memória, tem uma capacidade de lidar melhor com as intempéries da existência. E ele fala também de romper romper o que a gente fala, né? Bateu, levou, né? Ele fala assim, romper o cárcere do fenômeno bateu, levou. Essa é uma das recomendações que ele dá no livro muito interessante também, cujo título do livro é As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. Uma das regras de ouro é essa, não entrar nesse sistema de bateu, levou, de fui ofendido, tenho que devolver na mesma hora. Ele considera que isso é um péssimo caminho. E para aquelas pessoas que se acham impulsivas, ou às vezes dizem até gênio forte, fazer uma mesa redonda do eu para, no momento em que isso acontece, ter uma resposta mais qualificada é uma das ações, né? Fazer esse exercício mental para, quando o momento surgir, automaticamente já vir aquele pensamento mais qualificado, é uma das alternativas que eu dou como sugestão. Botar você na mesa redonda. Bota você aí no... um livro que você indica para poder desse tema aí. Olha, tem vários livros que a gente tira proveito, né? O primeiro deles é esse, a gente já acabou de citar aqui, né? As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. Considerando que relacionamento tóxico sempre puxa para a relação afetiva, amorosa, né? Esse é um livro interessante. Além dessa regra, Augusto Cury lá traz outros exercícios mentais que são úteis. E aí são úteis não só para relação de casal, mas são úteis para outras espécies de relação. Um outro livro que eu também indico, para mim foi fantástico, fundamental na minha trajetória, são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E nessa temática que a gente falou aqui, um desses hábitos, ele chama do hábito já é um hábito de interdependência, né? Nós dois, há uma dependência mútua, nós dois juntos podemos mais do que eu sozinho. Eu tenho que ser altamente independente, mas interdependente melhor ainda. Então, um dos hábitos da interdependência é procure primeiro compreender para depois ser compreendido, né? O livro todo é fantástico, e especialmente essa parte do livro, né? Do que ele incentiva a gente a primeiro compreender o outro
para só depois ser compreendido. Eu acho que o ponto principal desse livro, nessa temática de lidar com relacionamento tóxico. O livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Que bom. Ô, Campos, diga aí também a questão da importância, né, de uma pessoa que gostou, se interessou, quer ser coach. Qual é a formação que ela deve ter? Tema, existem... Né, poder... Para mim foi realmente uma formação muito importante que leva primeiro a um autoconhecimento, né? E é fundamental. Ontem eu estava assistindo um vídeo, inclusive, de Pavel Gicobati, psiquiatra já falecido, e ele falava que a felicidade passava pelo autoconhecimento, né? Então, na formação em coaching, existem alguns institutos. Eu fiz a minha formação em coaching no Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, fiz o Professional and Self Coach, e a formação deles são 8 dias intensos, começa às 8 horas da manhã, no último dia, inclusive, a gente vira à noite lá fazendo a formação, no outro dia vai até 10 horas da noite. Então, há alguns institutos, algumas formações regionais, outras de caráter nacional, que são já conceituadas, formação em coaching. E as pessoas podem buscar na internet, há vários, você citou aí Paulo Vieira, ele tem um dos mais renomados do Brasil também, que é a Febracis, e há várias outras formações. Uma outra formação que eu fiz também e recomendo às pessoas que se interessam pelo assunto buscar, é formação em programação neurolinguística. Eu fiz pelo Instituto Você, uma formação em Practitioner em PNL também, foram 8 dias, assim, manhã, tarde e noite, né, no hotel. A gente passou 8 dias lá no hotel, 2 períodos de 4 dias, né, total de 8 dias. E a programação neurolinguística, ela traz muito conhecimento, traz exercício também, mas traz muita informação, muita base para esse processo de comunicação e compreensão. Para a comunicação nossa, conosco mesmo, nós nos comunicamos diariamente, né? Sozinhos aqui dentro da cachola, dentro da mente, a gente conversa muita coisa e rola muita briga, com todo mundo acontece isso, mas especialmente com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a formação em programação neurolinguística também é outra importante área para aqueles que queiram, né, se aprofundar e se desenvolver, né, pessoalmente. Meu amigo, eu queria agradecer sua presença, disponibilidade de tempo. Obrigado, eu que agradeço. Informar o pessoal que nós vamos ter reuniões aqui quinzenais ou mensais. O projeto que você fez comigo, o desenvolvimento, abriu muito minha mente, esclareceu bastante. E se nós pudermos, né, passar isso para as pessoas também, seria importante. Então, eu queria muito agradecer mesmo a sua disponibilidade e até a próxima aí. Obrigado a você pelo convite, estou sempre à disposição. Você é meu irmão, estamos juntos e vamos conversar mais. Me dá uma grande satisfação também a todos que nos assistem aí. Obrigado pela companhia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.